Muitas pessoas veem vídeos de pessoas cristãs e também louvores ao Senhor cristãos e se perguntam o que significa algumas palavras que são cantadas, louvadas ou ditas em vídeos e que não são muito perceptíveis às pessoas que estão no mundo, mas que têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que escuta a voz do Senhor, não é? E duas dessas palavras são deserto e escolhidos, não é? Muito se escuta em mensagens sobre o deserto e muito se escuta em mensagens sobre escolhidos. E vamos falar neste vídeo sobre escolhidos. O que são os escolhidos? Os escolhidos do Senhor é tudo aquele que Deus amou primeiro. A palavra do Senhor, ela diz que os escolhidos, eles são separados pelo Senhor antes sequer de vir a este mundo. Eles são amados pelo Senhor. E ao vir a esse mundo, eles têm uma sensibilidade para escutar a voz de Deus. E mesmo que eles estejam em outras religiões ao longo da sua vida e mesmo que eles estejam em situações muito diferentes do que a gente imagina que um escolhido pode estar, não é? E mesmo que as suas atitudes neste mundo não sejam as atitudes que o homem normal julgue para um escolhido, não significa dizer que ele não é um escolhido. Nós vamos dar um exemplo. Nós temos na Bíblia um exemplo como Moisés. Moisés foi o escolhido para tirar o povo de Deus do Egito, do cativeiro e levar para a terra prometida. E Moisés, antes de fazer isso, 40 anos antes de fazer isso, teve em sua vida um acontecimento que para qualquer um de nós diria que ele nunca seria um escolhido, não é? Antes de sair do Egito, ele matou um egípcio. Ele nunca teria, aos olhos do homem, ele nunca teria qualificação para ser o escolhido para fazer uma tarefa tão grandiosa, não é? Então, nós temos outros que são pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Nós temos já em Jesus, Nicodemos. Nicodemos era cobrador de impostos, era um homem que roubava do povo, mas ao aceitar a Jesus Cristo, ao ouvir a palavra de Cristo e ser transformado, vai pregar a palavra. Então nós temos Saulo, que não conheceu a Jesus, mas o Paulo conheceu no caminho para Damasco. E Paulo, o que Paulo fazia? Paulo perseguia cristãos, não é? Em nome de Roma. Então nós temos a situação de um homem que ele perseguia e de perseguidor passa a ser perseguido. Ele era o escolhido. Então, você que me escuta, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não conhece a Jesus, não é? Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio a este mundo para te salvar, para me salvar. E através do seu sacrifício na cruz, nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. E nós, ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, saímos da condição de pecadores que caminhava para a destruição e passamos a ser herdeiros de uma mansão celestial e sim, passamos a ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque Jesus, ele nos deu essa condição. E toda a nossa vida, ela é transformada. Cada um de nós que escuta a voz do Espírito Santo
e deixa que a voz do Espírito Santo de Deus mova a nossa vontade e nós aceitamos a Jesus Cristo, passamos a seguir as suas pisaduras. Cada um desses é um escolhido. Portanto, se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração. É porque você também foi escolhido. Deus dá a sensibilidade para escutar o Espírito Santo. Deus atrai através dessa sensibilidade que está em nosso coração. E quando nós escutamos e aceitamos, porque nós temos o livre-arbítrio, nós podemos dizer não. E é por isso que a palavra do Senhor diz: não endureçais o vosso coração. Então, se você escuta a palavra do Senhor através de um louvor, através de uma mensagem, e essa palavra toca o seu coração, então, meu irmão, minha irmã, pessoa que me assiste, aceite a este Jesus, aceite esse Jesus que veio ao mundo para te salvar. E tenha a certeza de que ao aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sim, você é um escolhido. Não são todas as pessoas que têm esta sensibilidade, pois senão não estaria na Bíblia que Deus deu esta sensibilidade e escolheu, não é? Portanto, se você sente em seu coração que a palavra do Senhor toca em sua alma, que há um único Deus no céu e que Ele enviou o seu Filho amado, aceite. O momento é este, a hora é já. E passe a seguir Jesus. Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é o nosso direcionamento neste mundo. Siga as pisaduras de Cristo e ore ao Senhor. Então você sim também é o escolhido. E glória a Deus por isso. Todo aquele a quem Deus quer salvar, Ele dá essa sensibilidade. Todo aquele a quem Deus ama, pois Deus disciplina, Deus ajuda, Deus orienta aquele a quem Ele ama, tem essa sensibilidade. Por isso, não vire as costas, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para a palavra de Cristo. E deixe, sim, que essa palavra crie vida em você. E sim, você é um escolhido. Isso é ser um escolhido. É deixar a palavra de Deus entrar em nosso coração e atuar em conformidade com ela e com a vontade do nosso Pai Celestial. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.